E aí, curioso de plantão? Bem-vindo ao Dencuricidade. Aqui, a luz do mistério nunca apaga. Toda semana tem algo novo para acender. Você acredita que entende o mundo ao seu redor? Acha que as leis da física e as verdades que aprendeu na escola são a história completa? Prepare-se, porque hoje vamos embarcar em uma jornada que vai abalar suas certezas e talvez até mesmo transformar a maneira como você enxerga a realidade. Imagine por um momento que tudo o que você considera sólido e real é, na verdade, uma ilusão. Não, isso não é roteiro de ficção científica. Segundo a teoria das cordas e a física quântica, as partículas fundamentais que compõem tudo, desde a cadeira em que você está sentado até as estrelas no céu, não são pequenos pontos, mas sim minúsculas cordas vibrantes de energia. O universo seria uma sinfonia cósmica, e a realidade que percebemos é apenas uma das muitas melodias possíveis. Isso significa que poderiam existir outras dimensões, outros universos, coexistindo com o nosso, mas vibrando em uma frequência diferente, tornando-os invisíveis e inacessíveis para nós. Pense nisso. Um número infinito de realidades alternativas pode estar acontecendo agora mesmo, a um palmo de distância. Agora, vamos mergulhar em algo ainda mais próximo, a nossa própria consciência. Você sabe o que acontece quando sonhamos? Durante o sono REM, nosso cérebro fica tão ativo quanto quando estamos acordados. Mas aqui está o detalhe perturbador. Durante esse estado, nossos músculos ficam paralisados, um mecanismo chamado atonia REM, para nos impedir de atuar fisicamente em nossos sonhos. No entanto, às vezes, esse sistema falha. Você pode acordar, mas seu corpo não. Isso é a paralisia do sono. Muitas pessoas relatam ver figuras sombrias ou sentir uma presença opressora durante esses episódios. A ciência explica isso como alucinações hipnagógicas, o cérebro ainda sonhando enquanto a mente está desperta. Mas por que tantas culturas ao redor do mundo, ao longo da história, descrevem experiências e entidades tão semelhantes durante a paralisia do sono? Seria apenas uma falha cerebral universal ou algo mais? Falando em cérebro, você sabia que ele pode criar realidades completas? A síndrome de Charles-Bonnet é um exemplo fascinante. Pessoas que perdem a visão começam a ter alucinações visuais vívidas e complexas. Elas veem padrões, rostos, pessoas e até paisagens inteiras que não estão lá. O cérebro, privado de estímulos visuais, começa a preencher as lacunas por conta própria, criando um mundo visual a partir de memórias e imaginação. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. O quanto do que vemos todos os dias é uma representação fiel do mundo exterior? E o quanto é uma construção do nosso próprio cérebro? Se um cérebro pode construir uma realidade visual tão convincente, sem qualquer estímulo dos olhos, como podemos ter certeza de que a nossa realidade normal não é, em parte, uma alucinação consensual? Vamos viajar no tempo, ou melhor, para um lugar onde o tempo parece não se comportar como deveria. Existem locais na Terra, conhecidos como zonas de silêncio ou vórtices, onde as leis da física parecem se curvar. A zona do silêncio no México é talvez a mais famosa. Nela, rádios não funcionam, bússolas giram descontroladamente e sinais de comunicação se perdem. Relatos falam de luzes estranhas no céu, chuvas de meteoros quentes que não queimam ao toque e até encontros com seres humanoides. Cientistas atribuem esses fenômenos a depósitos subterrâneos de magnetita e urânio, que criam anomalias magnéticas. Mas isso não explica todos os relatos bizarros que persistem por décadas. Seriam esses locais portais, falhas na nossa realidade, ou simplesmente anomalias
geológicas com uma pitada de imaginação humana, e a própria matéria, aquilo que chamamos de matéria escura e energia escura, compõe cerca de 95% do universo. Apenas 5% é a matéria que conhecemos, a que forma planetas, estrelas e nós mesmos. Isso significa que estamos vivendo em um universo cuja esmagadora maioria é feita de algo que não podemos ver, tocar ou detectar diretamente. É como ser um peixe que só conhece a água do seu aquário, sem ter a menor ideia do oceano gigantesco que existe lá fora. A matéria escura está ao nosso redor, atravessando nossos corpos neste exato momento, mas é completamente invisível para nós. O que é essa substância misteriosa? Seria ela a chave para entender outras dimensões ou formas de vida que nem sequer conseguimos conceber. Pensemos agora no conceito de memória. Suas memórias definem quem você é, certo? Mas e se eu te dissesse que suas memórias podem não ser exclusivamente suas? O fenômeno da memória celular sugere que, em casos de transplantes de órgãos, algumas memórias e traços de personalidade do doador podem ser transferidos para o receptor. Existem inúmeros relatos documentados. Um receptor de coração que desenvolve um desejo súbito por uma comida que nunca gostou, mas que era a favorita do doador. Ou alguém que começa a ter sonhos vívidos sobre a vida de outra pessoa. A ciência convencional ainda é cética, mas os relatos continuam a se acumular. Se nossas células podem carregar memórias, o que isso diz sobre a natureza da identidade? Seríamos apenas um conjunto de informações biológicas que podem ser copiadas e coladas? E se a própria realidade fosse um programa de computador? A hipótese da simulação, popularizada por filósofos e cientistas, sugere que é estatisticamente mais provável que estejamos vivendo em uma simulação de computador criada por uma civilização mais avançada do que na realidade base. Pense nos videogames. Em poucas décadas, passamos de jogos simples, como o Pong, para mundos de realidade virtual quase indistinguíveis da vida real. Se essa progressão continuar, em algumas centenas ou milhares de anos, seremos capazes de criar simulações com seres conscientes. Se nós podemos fazer isso, por que uma civilização mais antiga não poderia ter feito o mesmo? Talvez os bugs no sistema, como os fenômenos paranormais ou as falhas nas leis da física, sejam apenas glitches na programação da nossa realidade. Vamos olhar para a biologia. Você já ouviu falar do polvo? Esse animal desafia tudo o que pensamos saber sobre a evolução na Terra. Eles têm 3 corações, sangue azul à base de cobre e um sistema nervoso incrivelmente complexo, com a maioria dos neurônios distribuídos em seus tentáculos, que podem pensar de forma independente. Sua capacidade de camuflagem é quase mágica, mudando de cor e textura em um piscar de olhos. O mais intrigante é que seu genoma é muito mais complexo que o nosso e parece ter surgido de forma muito abrupta no registro fóssil. Alguns cientistas chegaram a propor, ainda que de forma controversa, a teoria da panspermia, sugerindo que ovos de polvo congelados poderiam ter chegado à Terra em cometas, vindos de outro lugar do cosmos, uma forma de vida alienígena escondida em nossos próprios oceanos. Agora, feche os olhos por um segundo. Concentre-se no silêncio. Mas existe silêncio de verdade? Mesmo na sala mais silenciosa do mundo, uma câmara anecoica, as pessoas não ouvem um nada. Elas começam a ouvir o próprio corpo, o som do coração batendo, dos pulmões respirando e até um zumbido agudo, que é o som do seu próprio sistema nervoso funcionando. A ausência total de som externo nos força a confrontar o ruído interno da nossa própria existência. Isso prova que a percepção
é relativa. O que consideramos silêncio é apenas a ausência de sons que estamos acostumados a filtrar. A realidade, talvez, seja a mesma coisa. Uma coleção de estímulos que nosso cérebro aprendeu a interpretar de uma certa maneira. Mude os filtros e o mundo inteiro pode mudar. O universo, nossa consciência, a própria matéria. Tudo é muito mais estranho e misterioso do que parece. As respostas fáceis raramente contam a história toda. A verdade é que vivemos em um oceano de incógnitas, e o que sabemos é apenas uma pequena gota. Talvez o maior fato perturbador de todos seja este: a realidade não é um livro fechado para ser lido, mas uma história que ainda está sendo escrita, e nós somos os personagens que mal começaram a entender o enredo. A sua visão de mundo ainda é a mesma? Obrigado por mergulhar fundo nesses mistérios comigo. Se sua mente está girando com novas perguntas e você quer continuar a desafiar o que considera real, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like se este vídeo te fez pensar e comente qual desses fatos mais mexeu com você. Até a próxima jornada pelo desconhecido. De novo, dê curiosidade. Comineta, ai pô que achou. Valeu e obrigado. E aí, curtiu o vídeo? Então dá aquele like brilhante, comenta o que achou e se inscreve para não perder nenhuma curiosidade nova. Valeu por assistir. E até o próximo mistério do Decuricidade.